Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. Sempre uma honra ter você aqui. E se você chegou aqui pela primeira vez, eu quero te dizer que esse canal já existe desde 2015. Eu sou Sandro Bier, sou editor de livros. Tenho 20 anos esse ano, agora 2022, completando 20 anos como editor de livros. Então, você está em boas mãos, tá? Você vai encontrar aqui nesse canal todas as informações que você precisa para escrever e para publicar os seus livros. Já vou colocar no plural aqui, porque quando as pessoas começam a publicar, elas não param mais, né? Porque isso transforma a pessoa, isso muda completamente a maneira de ver o mundo, as pessoas te enxergam diferente, então assim, muita coisa acontece. Então se você chegou aqui pela primeira vez, vou sugerir você a seguir o nosso canal aqui embaixo, clicar ali no sininho para você receber todas as atualizações. Você também passar esse vídeo para pessoas que também escrevem, que querem escrever, que eu sei que é muito útil. E por fim, mas não finalmente, não terminando, que você comente também o vídeo, coloque as suas impressões para que eu possa entender o que você precisa e melhorar nos próximos vídeos também, trazer mais conteúdo relevante para você. Então, você que já me conhece, né, já sabe que a gente está aqui há muito tempo, né, e a gente traz muita coisa interessante. A gente tem os nossos grupos, a gente tem tanta coisa que você pode participar. Está tudo aqui abaixo do vídeo que você pode acessar. Então, dada essa introdução, eu quero falar sobre o assunto de hoje, que são 5 coisas que você não sabia sobre contos, sobre escrita de contos. Então, se você tem a intenção ou já escreve contos, né, você deve saber que é um gênero da ficção e que ele tem algumas peculiaridades, né, alguns detalhes, né, que eu vou trazer aqui para você que você saiba e possa melhorar cada vez mais, né? Eu sempre falo que não tem o errado, né? Mas tem aquilo que funciona e tem o que não funciona, né? Num gênero como o conto, que é um gênero mais curto, tem contos que são excelentes, né? Funciona tudo muito bem, mas tem contos que colocam alguns elementos ali no meio que não dá certo, né? Não funciona, não fecha, né? Não fecha as pontas, e aí o leitor percebe isso, ele, né, vai ter a dificuldade de leitura também desse conto. Bom, eu amo contos, né? Eu gosto muito de escrever, tenho vários escritos, né? Agora preciso retomá-los, né? E botar num livro aí, fazer uma seleção e publicar alguns também. Mas eu gosto muito do conto porque ele é específico, ele é concentrado, né? E assim, no conto, cada palavra conta, né? Essa frase eu inventei, eu acho que eu inventei porque eu nunca ouvi ninguém falar, mas então, no conto, cada palavra conta. Então, tudo tem que ser muito enxuto, porque no conto não tem aquela gordura, aquele monte de informações que tem num romance, por exemplo. E é por isso que as pessoas dizem que o conto é uma escrita curta. Mas será que é só isso, né? Na verdade não, né? Não é somente por ser mais curto, mas é justamente pela concentração, né? Eu já dou mais alguns motivos para vocês. Tem uma outra coisa que as pessoas falam, de que escrever contos é mais fácil, né? Justamente por ser mais curto. Eu não concordo, eu acho que justamente a questão de deixar isso concentrado, de escolher as palavras certas, né? Exatamente aquilo que você precisa para dar aquele efeito, né? Levar o leitor para aquela conclusão, eu acho das tarefas mais difíceis. Então, assim, não se engane, né? Não é porque é curto que é mais fácil, né? E tem esses outros elementos que também são importantíssimos. Então, esses outros elementos que eu mencionei antes, que conceituam um conto, tem vários pontos aí que a gente pode abordar, mas o primeiro deles é que a história gira em torno de apenas um incidente, né? É uma coisa que você vai abordar e você vai trabalhar isso até o final. Então, diferentemente do romance, você comparar com o romance, que é a forma mais fácil de diferenciar. Então, o romance não, ele tem um evento principal, mas tem muitos acontecimentos até enfim chegar na resolução. O conto não, o conto tem uma coisa, né?
A segunda coisa é que o conto é direcionado para o personagem, é um personagem principal que vai conduzir essa narrativa até o seu desfecho. Então, não tem um monte de personagens, pode ter mais de um, claro, mas tem um principal e está também concentrado neste um personagem para que o conto seja resolvido. Uma outra questão é também não levar um período muito grande de tempo, né, nessa história que você vai contar, é que seja uma extensão de tempo muito grande, né, que isso aconteça num momento, é como se fosse um recorte, uma fotografia, né? Se tira uma fotografia, você tem a fotografia do quarto, né? É aquilo, acontece ali dentro, naquele tempo, naquele personagem, naquele lugar, né? Então não tem uma expansão dessa narrativa para lugares diferentes, né? Isso está concentrado ali também. Isso faz toda a diferença, né? Comparando novamente com o romance, quando você tem essa movimentação, né, muito grande, os personagens podem ter épocas diferentes, tempos diferentes, pode ter flashback, pode ter um monte de coisa que no conto não tem, né? O conto é muito estrito, muito direcionado. E também o conto pode levar a um momento surpreendente, alguma coisa reveladora, né? Então, o conto tem essa questão da construção que vai criando um mistério, até então se revelar, né, o que é aquilo, né? Então, o conto é muito propício para esse tipo de construção. Então, em termos gerais, é isso que é um conto, tá? Então, para a gente não pensar que é somente um texto mais curto. Então vamos lá, eu vou dar cinco dicas bastante importantes, né, que talvez você não saiba, não conheça esses aspectos, que vão te ajudar na escrita do conto. A primeira delas é: escreva o conto de uma só vez, numa sessão só, como a gente diz, em uma sentada, né? Esse é um dos princípios do conto para o leitor também. Que o leitor possa ler esse material, esse texto, quando ele senta e lê de uma vez, né? Ele vai do começo ao fim muito rápido. E para o escritor também é importante ter essa noção de tempo. Então, se você sentar e escrever de uma vez esse conto, claro que estou falando do primeiro rascunho, tá? Você vai conseguir tirar isso de uma vez, né? Como um fluxo criativo que vai te dar esse conto inteiro, né? Do começo ao fim, com a resolução que você chegar a esse momento, e é isso, né? É claro, depois você vai reescrever, você vai corrigir, você vai ver se funcionou aquele final, se isso realmente foi a melhor decisão, isso tudo vem depois. Mas tenta concentrar também a sua escrita, né? Pensa como o leitor vai ler isso, então tenta escrever dessa forma também. A segunda dica é: desenvolva o seu personagem. Lembra que eu falei que um conto tem um personagem principal e o foco todo está em cima desse personagem? Então você precisa desenvolvê-lo muito bem para que ele consiga levar toda essa história, né, que ele está encarregado de levar, e consiga tomar a decisão certa, movido por quem ele é, né, pela construção que você fez dele. Então vamos, por exemplo, dizer que você criou um personagem tímido, né, e de repente ele vai explodir de raiva, alguma coisa assim que não tem nada a ver com ele. Então, sabe, não casa, né? Uma coisa, de repente, se você retratou ele de um jeito, mas ele tem uma reação completamente diferente. Então, invista tempo na criação do personagem. E assim, veja qual é o elemento essencial que esse personagem deve ter, né? Então, provavelmente esse elemento, essa coisa que é o principal dentro dele, é o que vai dar o tom do seu conto. Bom, a dica 3 é: crie suspense e drama. Então, todo mundo gosta de um suspense. O que será que vai acontecer, né? Mesmo num texto mais curto, com menos elementos, quer dizer, é possível você criar esse suspense, que cria um drama, que o teu personagem não consegue largar aquele texto. Então, invista em construção do teu tema, né? Desenvolva ele de uma forma a criar sempre um elemento de surpresa, alguma coisa que se espera que vai acontecer, de resolução. Geralmente no conto vai ter uma resolução grande, né? Então é isso que vai ficar para o final. Então invista nessa construção.
É como se você fosse construir uma pirâmide, né? Vamos imaginar uma pirâmide feita de madeira, né? Então você pega os troncos, vai colocando 4 troncos, mais 4, vai diminuindo, né? E lá em cima, então, está a resolução, né? Tudo isso que você fez está sustentando aquela resolução. Então, esta é a coisa mais importante do teu conto, né? Que é o que vai revelar o que tem, o porquê, né, de toda essa construção embaixo. Então, não pode, numa pirâmide, você não pode ter uma casinha para o lado, uma coisa assim, não. Tudo tem que estar em prol dessa resolução, né, que a gente vai criando suspense, vai criando drama, para que o leitor consiga acompanhar isso, tá? Então, sem pontas soltas, tá? Tudo muito bem feito, muito bem organizado, para que o leitor não se perca. E a quarta dica é mostrar e não dizer. Eu recebo muitos contos para fazer leitura crítica e tudo mais, né? E muitos desses contos, como eu falei, as pessoas confundem, né? Muitos desses contos parecem sinopses, né? Como se a pessoa tivesse dito, olha, vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu conto, gente, isso não é um conto, isso é uma sinopse, tá? Por quê? Porque numa sinopse você está dizendo o que vai acontecer. Mas num conto, né, em qualquer outra obra de ficção, você tem que valorizar o mostrar, porque é o mostrar que vai fazer com que o teu leitor se conecte, né, ele consiga se conectar em prol dessa cena, desse personagem, do que está acontecendo. É dessa maneira que ele compra aquela ideia, né, e resolve seguir e resolve não largar no meio do texto. Tá? Então, precisa mostrar como as coisas acontecem. É claro que o mostrar e dizer é um assunto extremamente profundo, tá? Eu estou só dando uma pincelada aqui, mas é importante você entender, né, que o mostrar vai, né, como eu falei, vai conectar as pessoas, vai fazer com que o teu leitor participe daquela cena da maneira que você estiver apresentando ela. E ao passo que o dizer vai apresentar os fatos, vai simplesmente informar, né? E aí você não tem essa conexão. Porque é como você lê um jornal, né? Uma notícia você está lendo algo que está sendo dito, né? Diferentemente de um romance, né? Ou de um conto que está sendo mostrado. Então preste atenção nisso. E a quinta dica, talvez eu não quero que você se assuste, tá? Mas na quinta dica eu quero dizer que você pode falar sobre a morte. Tá? Muita gente se assusta quando eu falo da morte. Gente, por que a morte é importante? Porque a única certeza que nós temos na vida é um motivo universal. Qualquer ser humano, né, tem as suas lutas contra a morte. E aí você pode abordar isso num conto de uma forma muito diversa, claro, vai depender do teu tema e tudo mais. Mas veja, a morte, ela tem várias facetas. Então, existe a morte física, né, morreu mesmo e etc., e existem certas outras mortes. Vamos supor, a criança morre quando nasce um adolescente, quer dizer, ela não morreu de verdade, né? Simplesmente foi uma fase que ficou para trás e nasceu uma outra e assim por diante. Então, existem mortes diferentes, mas acredite, a morte sempre atrai, né? Porque na verdade todos nós, de uma forma ou de outra, estamos lutando contra a morte, né? Eu pelo menos. Mas sei que um dia vai chegar. Então, e as pessoas têm muito medo disso, né? E eu acho que não deveria ter medo, mas as pessoas têm, né? Então, assim, abordar a questão da morte em diferentes níveis e formas é uma boa ideia. Se você prestar atenção em leituras que você fez recentemente, provavelmente em todas as áreas tem a questão da morte de uma forma ou de outra. Então, fica a dica aí. E aí eu selecionei uma dica bônus, né? A dica bônus é o seguinte, conheça as regras e quebre-as. Então, bons escritores conhecem as regras e as seguem, tá? Bons escritores conhecem as regras e as seguem. Grandes escritores conhecem as regras e as quebram. Por quê? Porque eles conheceram tudo que existe, né? Ou pelo menos uma boa parte, e se sentem confortáveis para quebrar essa regra. Mas tem um detalhe, os grandes escritores, eles não saem quebrando regras arbitrariamente, tá? Eles quebram as regras, eles conhecem muito bem quais são as regras e por que eles precisam quebrá-las, né?
e também porque as suas histórias ficam tão boas que exigem um novo conjunto de regras. Então eles quebram aquelas e falam, eu vou criar minhas próprias regras, tá? Mas para isso você precisa ter experiência, ter prática, e aí você também vai poder quebrar suas regras. Então, minha gente, olha quantas dicas maravilhosas para escrever contos. Então, se você não está escrevendo ainda, se você nunca escreveu um conto, comece, sabe? Tente escrever, faça que nem a primeira regrinha lá, senta e veja o que sai, né? E a partir disso você vai começar a explorar essa nova possibilidade. Se você já escreve, veja se você não consegue incorporar isso ou aquilo nos seus contos para que eles fiquem melhores, mais atrativos. E se você precisar de ajuda, aqui no Café do Escritor a gente pode te ajudar em todos os processos, tanto de escrita quanto de publicação. Então entre em contato, tem os dados aqui embaixo, né, do vídeo, preencha o formulário lá, onde a gente consegue dar o atendimento e a gente ajuda em todas as fases, tanto de preparação de texto, leitura crítica, revisão, fazer capa do livro, etc. Enfim, né, e publicar o livro para você. Então, espero que tenha gostado desse vídeo e a gente se encontra em um outro momento. Um grande abraço, até mais.